Boa noite. Vocês estão felizes com Jesus? Tem alguém queimando de amor, com fome de Deus aqui nesse lugar? Aleluia, que alegria estar aqui. Que alegria, meu Deus, poder ver tantos amigos, poder ver toda a expansão que vocês estão vivendo aqui como igreja. Que alegria. Realmente a gente está numa sequência de ministração. Eu acho que já foram 8 ministrações sem parar, na sequência. E aí quando a Miriam falou, você vai estar lá perto, vai estar rolando a conferência. Eu falei para ela, igreja? Ela falou, falei, meu bem, eu preciso passar longe de igreja. No sábado eu quero estar longe de igreja. Me chama para ir em restaurante, qualquer lugar. E aí eu ia voltar com a banda ontem, depois da nossa ministração. E aí, alguns dias antes, minha esposa falou, não, fica lá, né? Fica jeitinho, né? Gente, vamos no restaurante. Então, eu emagreci, mas o Brunão Morada tá todo aqui dentro. Esse cara só vai morrer no milênio, no reino milenar, no corpo glorificado. Por enquanto, até lá, todo o meu rolê e meu turismo continua sendo gastronômico. Minha esposa está aí para falar que é verdade. Eu estou ali constantemente procurando qualquer lugar que eu vou, qual é o melhor lugar para comer, como é que é, por aí vai. Mas é isso, estou aqui e eu falei, Miriam, eu não quero ir lá porque se eu for eles vão me colocar para trabalhar. Ela, não, só vai, a conferência já está toda cravada. Eu falei, tá bom. Ela chegou ontem, falou, meu Deus, a pregação do pastor Ribinha, pelo amor de Deus, foi uma das maiores pregações que eu vi na vida. Eu falei, cara, eu preciso ir lá, eu preciso receber. E ela falando, do nada a Marcela, prega amanhã. Eu falei, meu Deus, depois do Ribinha ter pregado, do nível que a Miriam está falando, eu falei, Senhor da glória, estou me sentindo um leão na cova de Daniéis, sabe assim, quando está tudo contrário, mas que o Senhor nos dê graça e que tudo que for liberado aqui essa noite, não venha de mim, aquilo que venha do Senhor, e seja a palavra real e verdadeira, encontre terras férteis, que você possa ser essa terra fértil, que em nome de Jesus ninguém aqui tenha o coração do meio do caminho, o coração pedregoso, o coração com espinhos, mas que em nome de Jesus todos nós aqui possamos ser terras férteis da boa palavra do Evangelho, que encontre vida em nós, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Meus amigos, eu quero ler um texto com vocês de Efésios capítulo 4, versículo 17. Seria muitas passagens, mas eu vou resumir em 4. E se você não abriu, quiser, eu já vou ler aqui comigo. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios. Ei, vira aqui comigo. Não viva mais como o povo lá de fora. Não viva mais como o povo lá do mundão, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se Ele te tirou de lá e trouxe para cá, se Ele tirou seus pés da lama e firmou sobre a rocha, não adianta, você nunca mais na vida vai conseguir pecar gostoso de novo. Não vai pecar. Pecar você vai, gostoso não vai ser nunca mais. Você só pecava gostoso porque você não sabia que era pecado. Era só deixando a vida me levar. Você sabia que acho que deve quebrar algum princípio, deve não ser tão certo, mas não tem jeito, meu amigo. Como assim, Bruno, pecar gostoso? Que papo é esse? Meu irmão, deixa eu traduzir para você uma coisa. O teu espírito quer Deus, amém? A tua carne não quer e nunca vai querer. Essa carne aqui, ela não quer Deus. Essa carne aqui jamais vai acordar às 3 da manhã por livre e espontânea vontade e vai dizer para o teu espírito, bora orar. O teu espírito pode incomodar e você acordar, mas a tua carne querer coisas espirituais de Deus, jamais, meus amigos. De uma vez por todas, aprenda que tudo que faz bem para essa carne aqui, que não quer Deus, ou é pecado ou é carboidrato. Ou te faz pecar ou te faz engordar. Não tem meio termo. Ou é uma coisa ou uma outra.
Tudo que faz bem para a carne, meu irmão, ou você está engordando, ou você está pecando, ou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Teu espírito quer Deus, tua carne não quer, e a tua alma é bipolar. A tua alma, ela está sempre do lado de quem estiver mais alimentado. Se você estiver nos seus dias mais carnais, a sua alma vai estar muito carnal. Mas se você estiver com a carne mais morta e com o teu espírito mais atento, a tua alma vai estar mais espiritual. Você vai querer ouvir louvores aquele dia. Você vai estar mais, porque a alma, ela controla as vontades, paixões e desejos. Nem sempre a gente quer, deseja as coisas do céu. Buscar primeiramente o reino de Deus, mas nem sempre assim. A gente acorda com um monte de boleto para pagar, um monte de problema para resolver, e sem querer as demandas espirituais vão ficando aquém as nossas demandas naturais da vida. Vocês estão comigo? Então, meu amigo, não viva mais como os gentios, não viva mais como o povo lá de fora. Ele te tirou da lama, firmou sobre a rocha. Você pode até encontrar mestres para si, hereges do YouTube, que vão testificar o teu pecado e dizer que todo tipo de amor vem de Deus. Mas quando você colocar a cabeça no travesseiro, o Espírito que convence o pecado, os corações do pecado, da justiça e do juízo, ele vai vir como um fogo cerrado em teu peito, dizendo: não está certo. Você sabe que não está certo, mas o youtuber tal falou que está. Ele deu um triplo carpado exegético, teológico, para provar que não estou tão errado assim. Mas não tem jeito. Alguém pode convencer do contrário, mas o Espírito vai testificar no teu espírito. Brunão, eu nunca fui como os gentios, eu nunca fui lá do mundão, nasci num berço evangélico. Mas às vezes está igual a Esté. Sabe a Stephanie do Fê, nosso batera? Eu e a Miriam, nós começamos praticamente a discipular a Stephanie quando ela tinha uns 14 anos de idade, porque ela chegou em nós e falou assim: eu quero desviar. Falou: como assim? Falou: eu quero desviar. Você está batalhando pecado, está com uns desejos aí? Ela falou: não. Falei: como assim? Você quer pecado? Ela: não. Mas quer desviar? Ela: quero. Falei: a conta não fecha. Geralmente é uma coisa puxando a outra. Por livre e espontânea vontade assim, nunca vi. O que está acontecendo? Ela disse assim: poxa, todo mundo que eu vejo que tem uma mensagem incrível, que tem um testemunho poderoso, foi ex alguma coisa, eu nunca fui ex nada. Eu não sei nem como é que é dentro do boteco, eu não sei nem como é que é a textura de um cigarro. Eu quero só desviar intencionalmente, para eu poder voltar e ter um testemunho poderoso. Falei: ô menina, você está ficando idiota? Você tem o testemunho mais poderoso de todos. Ela: não tem o testemunho. Meu pai tem, ele foi ex-isso, ex-noia, ex um monte de coisa. Eu não tenho testemunho. Eu falei: menina, teu testemunho é o mais incrível. Você é a única que vai poder, com lágrima nos olhos e fogo nos ossos, olhar para a gente e dizer: ei, o diabo nunca pôde me tocar. Então, em nome de Jesus, se você nasceu nos caminhos do Senhor e fica se convencendo com um papo besta desse, para com essa conversa e pare de mão beijada por Satanás. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele nunca pôde te tocar. Então não vai por livre e espontânea vontade para esse lugar. Não viva mais como os gentios. Não deseje mais as coisas que os gentios têm desejado. Eles estão perdidos na inutilidade dos seus pensamentos. Deixa eu perguntar, qual que tem sido o teu pensamento? Você acorda segunda-feira pensando no quê? Você dorme pensando no quê? Você trabalha pensando no quê? Não vou dar nem suposições, que tem várias coisas. Mas sabe o que a Bíblia fala, como que deve ser o nosso pensamento? Tudo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha excelência ao ponto de ser louvável, que seja em tudo isso que você pense. Ah, mas tem muito problema. Tem, mas meu amigo, começa a mudar o seu pensamento. Segundo a neurociência, você tem 3 segundos para levar cativo um pensamento ruim. Se você não consegue levar a Cristo, isso daí vai começar a corroer, te levar para outro lugar. Mas leve cativo. Versículo 18: eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Devido ao quê? Ao endurecimento. Ao quê? Ô gente, vocês estavam queimando no louvor aqui, não me deixe sozinho. Não me faz pregar cantando, senão eu começo a cantar aqui a mensagem toda. Vocês estão com fome, não estão? Não jantou, né? Estão tudo com fome, eu sei, também estou. A Miri também está.
Ela, Bruno, na hora que acabar o culto, a gente podia. Eu falei, não, eu queria ir pro hotel pra gente descansar. Ela, eu tô com fome. Eu falei, meu Deus, quem que é esse demônio que possui minha esposa agora? Tô com fome. Eu fiquei olhando assim dela. Eu falei, fala teu nome. Então, meus amigos, em nome de Jesus eu profetizo que por mais alguns minutos toda a fome da tua carne seja transferida para a fome do teu espírito, que você tenha fome da palavra de Deus. Então vem comigo aqui, por favor. Não é proibido glorificar não. Devido ao quê? Endurecimento. Vamos lá com força. Ei, a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos iria se esfriar. Mas deixa eu te dar uma notícia, uma boa notícia. Muitos não são todos. A Bíblia diz de muitos, não diz de todos. Então, só para não perder a prática, clima de igreja, lembrar que eu sou pastor, vira para o irmão que está do teu lado, isso é maravilhoso. É constrangedor para muitos, mas é muito bíblico, meu amigo. A adoração mais profética contida nas Escrituras está em Isaías 6, e eles não cantavam ao Senhor, eles cantavam uns aos outros, sobre quem Ele era. Por isso a prática cristã do vira para quem está do teu lado, porque isso aqui é importante. Tá bom? Tá? Então, vira para quem está ao teu lado, olha para ele e diga assim: e como a sua mãe sempre te disse. Gente, eu não vou completar, é universal. Toda mãe sempre disse a mesma frase. Qual que é? Você não é todo mundo. No nosso tempo não, na nossa vez não, na nossa geração não. Nós seremos apaixonados pelo Espírito Santo. Faremos a diferença por onde passarmos. No trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares. E meus amigos, a culpa desse endurecimento e desse esfriamento nunca vai ser da igreja, do pastor, da liderança, do GC. E a culpa de manter essa chama acesa também não vai ser de uma boa conferência. A culpa de manter essa chama acesa é sua e de mais ninguém. Você é o sacerdote da sua vida, o véu rasgou, não existe mais o Moisés para subir no teu lugar e buscar o Senhor. O véu rasgou, você pode chegar com confiança ao trono da graça, a fim de ser alcançado misericórdia em tempo oportuno. Jogue lenha na fogueira, meu amigo. Versículo 19, cheguei onde eu queria, acho que é a mensagem mais rápida da minha vida. Só uma saudação, saúdos irmãos. Tendo perdido toda a sensibilidade. Perdida o quê? O quê? Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, porque eles perderam a sensibilidade. Queridos, uma das doenças bíblicas, doença bíblica mais famosa, de um cunho extremamente espiritual, era a doença da lepra. A Bíblia cita sobre a lepra, tinha cidades, refúgio para leprosos. Leprosos eram expulsos da sua casa, da sua cidade. A gente acha que essa doença foi erradicada, mas não, ela só trocou de nome. Não sei porquê, mas mudaram o nome dela para hanseníase. E é verdade, meus amigos, que essa doença, não à toa que ela tem um cunho muito espiritual ligado a ela, é que um dos primeiros sintomas da lepra e da hanseníase, sabe qual é? A perca da sensibilidade ao toque e ao fogo. Eu quero falar sobre como a gente perde a sensibilidade, porque o que eu estou falando aqui hoje, meus amigos, algumas pessoas nesse momento estão passando por isso. Você já perdeu a sensibilidade espiritual, você está se rastejando faz tempo. Alguns estão no processo de perder. Você olha e você vê que você não está mais queimando como antes. E infelizmente, muitos aqui, não vou generalizar, falar todos, mas pelo menos 99% das pessoas que estão aqui, um dia vai precisar batalhar a perca da sensibilidade. Porque isso atinge qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma. Porque o piloto automático não bate só no seu casamento, só com seus filhos, só com o seu trabalho. Bate em tudo na nossa vida, inclusive na nossa vida espiritual. Mas sabe o start da gente perder a sensibilidade espiritual?
ela começa lá no jardim, entendendo qual foi o papel da serpente lá no jardim do Éden. Sabe qual foi o papel da serpente lá no jardim do Éden? Fazer Adão e Eva olharem para algo que eles nem davam tanta atenção. Ah lá, aquela árvore. Ah lá, Adão. Ah lá, Eva. Está vendo aquela árvore bonita, frondosa? O fruto deve ser muito gostoso. E se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Eles nem davam moral para aquela árvore. Era só eles terem respondido. Então por que você não come? Se é tudo isso, se é bonito, frondoso, gostoso, vai ser igual a Deus? Você está rastejando aí? Por que você não come? Era só ter respondido, gente. E tem muita gente que está perdendo tanta coisa na vida porque era só você ter respondido, cara. Era só você responder. O que eles poderiam ter respondido para aquela serpente? Por que você não come? A serpente ia ter que falar o quê? Aí vocês me quebram. E a conversa era outra, o papo era outro. A gente estava tudo aqui, ó, corpo glorificado, Xandão. A gente ia comer as coisas e nem engordar a gente, olha que maravilha. Ou tô colando aí, ó, corpo glorificado. Sei lá como é que ia ser isso, mas ia ser muito incrível. Cola aqui na minha árvore. Mas a história é outra. Estamos aqui tendo que batalhar, ouvir uma pregação de 50 minutos, porque esse casal deu ouvido para a cobra. Mas a verdade, meus amigos, que essa serpente continua falando até os dias de hoje e na nossa mente. Quer que eu te prove? Lembra o jeito que você chegou aqui? Lembra o jeito que você iniciou a tua jornada com Deus? Conheci ninguém que veio pelo amor. Você chegou rastejando, precisando, quebrado, pobre, aflito, cego, nu. Estava ruim. Primeiro culto da tua vida, que você não queria pisar o pé na igreja nem a pau. Foi tua última alternativa. Eu não acredito que eu estou na igreja desses crentes. E de repente você olha para quem te trouxe e fala assim: não é possível, você contou minha vida toda para o pastor, que eu sei. Foi assim, não foi? O cara está falando a minha vida. Não é possível, parece que ele estava essa semana comigo. E meu amigo, a palavra te toca, o louvor te toca, tudo te toca, é maravilhoso. Qualquer louvor que te toca, você está chorando. Qualquer palavra você está tocando. Você não sabe nem o que é. Esses dias a gente pegou um casal novo convertido. Falei, cara, é tão incrível. Eles mandaram para a gente assim: nossa, a gente acabou de conhecer um pastor chamado Hernandes Dias Lopes. A gente falou, opa, começaram bem, novo convertido. Nossa, eu vi ele pregando uma mensagem por causa da música de vocês. Falei, sobre Emaús. Falei, eu falei, e aí, eu conto ou deixo os créditos? Nossa, ele pregou uma mensagem incrível só por causa da música de vocês. Falei, então. Mas lembra, meu amigo, toda palavra te tocava, todo louvor te tocava, você está maravilhoso. Só que aí, os meses passaram, as semanas passaram, os semestres passaram, os anos foram passando, e de repente, a serpente fala dentro de você: ah lá, não te cumprimentou hoje. Aí você fica todo, nossa, o que está acontecendo? É a serpente, bebê. E você nem ligava para nada disso. Qualquer um que te desse paz do Senhor, você saía cheio de paz. E de repente a serpente vem: ah lá, saíram para comer e não te chamaram. Teu lugar favorito. Você que mostrou aquele prato para eles nem conheciam. E a tua mente está aqui. E você acha que é coisa da tua mente, né? Não, meu amigo. Partícula da serpente dentro de nós. Bendita. E de repente, para piorar, que eu pioro. A serpente é marvada. Ah lá, teve churrasco e você não foi convidado. Eu sei, dói, machuca, fere. Mas só te lembrando, você não estava nem aí para nada disso. Você só queria Deus, cara. E de repente, meus amigos, você já não está mais orando como antes. As suas orações não passam de minutos. Você clama para alguém orar porque você só quer concordar. Amém, amém.
Tua oração não passa de 5 minutos e está repetitiva, e está tão no automático que você está orando até Deus abençoe meus pecados. De repente você não está mais orando, você não está mais jejuando, você não está mais lendo as escrituras. De repente, meu amigo, você não está parando para orar antes do trabalho, antes do estudo, da escola, da faculdade. E o teu argumento é porque na verdade eu estou sem tempo, está muito corrido. Só que Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito embaixo do céu. Quer que eu traduzo? Vou traduzir. Se você diz que não tem tempo, na verdade você não tem a propósito. Porque a palavra diz que há tempo para tudo que a gente estabelece como propósito. Porque o que você estabelece como propósito, o Senhor do tempo faz o tempo render na sua vida. E sem perceber, meus amigos, a insensibilidade está te tomando e você já não ora mais, não busca mais, não adora mais. Nossa, quarto domingo canta essa mesma música, perdendo tudo com amor, com alegria. Tá, sei. Nó, vai falar de Pedro de novo. O pastor é fã do Pedro, hein? Bartimeu, já sei tudo. Surpreenda-me se for capaz. E a insensibilidade está te tomando ao ponto de você descobrir que homens de Deus são homens antes de serem de Deus. Mulheres de Deus são mulheres antes de serem de Deus. E você se frustra pelo simples fato que a gente estabeleceu e não ajustou algumas expectativas. Colocamos expectativas celestes demais para homens que nasceram de mulheres da terra. Descobre que teu pastor tem boleto, tem conta, tem problema também, não responde o WhatsApp, né, Xandão? Ao ponto de te frustrar no espírito, e de repente, meus amigos, a gente está ficando tão insensível. E sem perceber, a tua vida espiritual, o melhor nome para ela seria Tricolor Paulista, porque as suas glórias vêm do passado. Toda a sua história de glória, toda a sua história com a glória de Deus é de um retiro, é de um acampamento, é de uma conferência lá de trás, é de um fogo cerrado no seu passado e não no seu presente. Lembrar dos tempos que você jejuava, que você orava, que nada mais importava, só a presença dEle. E de repente, meus amigos, a insensibilidade ela está tão forte em nossas vidas, que você começa a sentir coisas que você nem sentia antes. Você começa a batalhar sentimentos que você não batalhava antes. E a insensibilidade te leva a um ponto. Eu vou falar algumas coisas agora, eu vou fazer umas perguntas para você. E por favor, não precisa responder para mim. Não precisa querer me impressionar e nem impressionar quem está perto. Então não precisa gesticular nada assim, de falar, não, eu estou falando isso porque esses dias eu fiz isso. E alguém ficava assim, de boa. Falou, a Madre Teresa reencarnou no nosso meio. A insensibilidade espiritual te faz sentir coisas do tipo, alguma vez na sua vida você já sentiu, e não responda para mim, responda para você mesmo, no seu interior. Te faz aos poucos se incomodar com a conquista de alguém. Alguma vez na vida você já se incomodou com a conquista de outra pessoa? A insensibilidade faz com que a gente comece a se comparar constantemente com outras pessoas. Outros amigos, outros pastores, outros ministérios, outras igrejas, outras empresas, outro trabalho, outros salários. Ainda mais hoje, meus amigos, com a especialidade de Alphaville, São Paulo. Mandar um tráfego pago lá no meu quarto, com uma vida incrível e o garagem cheio de carros e dizendo, você não sabe prosperar, venha comigo no clube dos 5,59. Você não toma banho de gelo às 5 da manhã, por isso você não prospera, vem para o nosso método. Não à toa, esses dias a Miriam estava me falando, não sei se eu vou dar spoiler da sua próxima pregação. A raiz da palavra cilada vem da palavra método.
Mas, amém, deixa isso para outra conversa. Um dia ela vem e fala. E aos poucos a insensibilidade está fazendo você minimizar o sucesso de outras pessoas. Como assim? Mas também, né, é filho de fulano, né? Também, né, é da família tal, tem sangue azul, né? Também conseguiu trabalhar em tal lugar, entrou em tal emprego, estudou em tal lugar, também teve sorte, né? Nunca é mérito. Eu minimizo o sucesso. Aos poucos a gente está sentindo dificuldade de celebrar a conquista de outras pessoas, mesmo que essa conquista seja o meu sonho, nunca foi da outra. Mas ela só... Meu amigo, eu já vi isso acontecer, hein? Qual que é o teu sonho? Meu sonho é ter o carro tal. Que legal, cara, eu nunca prestei atenção nesse carro. Aí dá um mês e pouco, o irmão aparece com o carro. E aí, mano, você que gosta, né? Falando... Paz, irmãos, guerra. E a insensibilidade toma nosso coração ao ponto da gente sentir prazer no fracasso de outra pessoa. Essa lista de 5 itens que eu citei, ela é 25, eu só citei 5. E se você já sentiu uma ou duas dessas coisas, parabéns, você acaba de descobrir que você também é invejoso. Porque esse é o pack da inveja. Você fala, Brunão, não acredito, cara. Eu já postei nos stories mês passado falando, invejoso passa longe. Aí você acabou de descobrir que você também sente isso. Você acabou de descobrir que realmente essa carne aqui não presta, meu amigo. E o bem que você quer fazer, às vezes você não consegue. E o mal que você não quer, você está fazendo toda hora. Porque essa carne não quer Deus. Meus amigos, na nossa igreja de Taubaté, alguns anos atrás, nosso pastor Leandro pregou uma mensagem poderosa. E o tema da mensagem foi o pecado não confessado. E não era somente sobre Tiago 5,16, mas ele teve uma construção bíblica, científica, neurológica, em todos os sentidos, para embasar o que era inveja. E ele terminou a mensagem dizendo: porque o tema da mensagem é o pecado não confessado? Porque eu, como pastor, já ouvi tudo quanto é tipo de confissão. Eu nunca ouvi a confissão do pastor: eu tenho inveja, eu sou invejoso. Porque nenhum invejoso se aceita como tal. Mas agora que vocês entenderam que o invejoso ele minimiza o sucesso de alguém, ele acha que é injusto, ele se coloca no lugar. Então eu termino a mensagem dizendo assim: não teve nem louvor. Falou assim: está aberta a temporada do pecado nunca confessado nessa igreja. Ninguém vai embora, confessa inveja. Ninguém foi embora, todo mundo ficou ali. Eu fiquei de mão dada com a minha esposa. De repente veio um casal na nossa direção. E a hora que eles vêm chorando litros. E a hora que eles vêm chegando perto, eu vi que só tem a gente. Falei: não, cara, vocês são de casa. Vocês fazem parte da nossa vida. Eles vieram e falaram assim: Brunão, Miriam, nós estamos falando mal de vocês em todas as mesas da igreja. E a gente esperava que as pessoas fossem acreditar, porque nós somos da casa de vocês. Vocês nos discipulam. Mas através dessa mensagem hoje nós entendemos que a gente confundiu a nossa admiração por vocês, ao ponto da gente querer estar onde vocês estão, ser quem vocês estão e ter o que vocês têm. E como era tão distante para a gente, foi muito mais fácil para a gente tentar diminuir vocês para o nosso nível. Eles caíram no nosso colo chorando e falaram: mas nos perdoe. E choravam, e choravam, e choravam. Eu olhei para a Miriam: vamos orar por eles. Já olhei para a Miriam com aquela cara de: pega a ação, não vai ser suficiente. Jejum de olho, meu amigo, vamos emagrecer esse olho. Oramos por eles. Meus amigos, naqueles dias, eu era supervisor de GC, e eu fui fazer a supervisão de um dos GCs, e eu levei um amigo que estava em casa, um cantor, ministro de louvor, conhecido no Brasil, que estava passando o final de semana na minha casa. Eu falei com ele: cara, eu tenho que supervisionar um GC, vai comigo. E ele falou: foi comigo. E a hora que chegou no GC, foi começar, um dos jovens falou assim, cara, eu queria contar uma coisa. Todo mundo falou: pode falar. Ele falou assim: como todos vocês sabem, eu sempre fui invejoso. Sempre tive problema com inveja. Meu amigo já me olhou com o olho assim, ó: cara, que é isso? E eu fazendo o quê?
fingindo costume. Esse é o segredo, gente. Finja costume. Fala, não, a gente é assim mesmo. Mas por dentro eu estava, nossa, no meio da roda mesmo. Ele falou assim, esses dias, a firma onde eu trabalho resolveu dar a promoção para alguém que queria pagar 4 vezes a mais o salário. E era tudo que eu precisava para poder casar. Eles me chamaram no RH e falaram assim, olha, a gente nem tem o costume de fazer isso, mas você tem os requisitos técnicos perfeitos para poder ter essa promoção. Mas por conta de algumas coisas, que é isso, isso e isso, nós não vamos poder dar essa promoção para você. Nós vamos dar uma promoção para alguém que não tem a capacidade técnica que você tem, mas essa pessoa já é melhor nisso, nisso e nisso. Ele falou assim, primeira coisa, gente, essas 3 coisas que eles pontuaram para mim, eram coisas que, uma, a minha noiva falou, outra, a minha mãe falou, e outra, meu líder de GC e discipulador tinha falado. Mas como eu não respondi e não rompi, eu estava perdendo uma grande bênção na minha vida, uma grande estação que estava para entrar, e eu não pude experimentar delas, pelo simples fato que eu não rompi. De direções de pessoas que são vozes na minha vida, e eu precisava desse dinheiro para casar. Falei assim, mas para minha surpresa, meus amigos, eles resolveram dar a promoção para o meu melhor amigo na fábrica. E a hora que eu vi ele saindo do RH, com um sorriso de orelha a orelha, com a promoção que era minha, e veio na minha direção, felizaço, cheio de lágrima no olho, e falou, mano, eu recebi uma promoção que eu estou ganhando 4 vezes mais. Aí eu fui falar para ele, parabéns. E ele disse, e quando eu disse parabéns, eu vi que não doeu. Então eu comecei a falar mais coisas, e eu comecei a honrar a vida dele, e eu comecei a ver que não estava doendo. Eu comecei a procurar a inveja que eu sempre sentia, e eu não sentia mais, mesmo que fazia sentido naquele momento. Aí ele olhou para o GC e falou, meus amigos, é esse o testemunho que eu quero contar. Jesus me curou da inveja. Eu não sinto mais aquela desgraça daquela inveja. E eu quero ouvir todos os testemunhos que Jesus fez na vida de vocês. E vocês evitaram contar perto de mim, porque eu pedi para não contar testemunho perto de mim. Jesus me curou da inveja. Meu amigo me olhando assim, que é isso? Eu, a gente. Na hora que eu virei de costas, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Meus amigos, sem perceber, a perca da sensibilidade está trazendo até isso para o nosso coração. Inveja, sabe por quê? Porque a insensibilidade faz com que os nossos olhos já não fiquem mais como era antes. A gente já não enxerga já o louvor como enxergava, a pregação, o culto, as pessoas, a palavra, as promessas. A gente já não enxerga mais da mesma forma. E sabe de uma coisa? Se os seus olhos forem mal, toda a sua vida será mal, e grandes trevas serão, porque os olhos são a janela da alma. E muitas vezes a gente está travestindo olhos maus, chamando de discernimento espiritual, mas não passa de olhos maus, porque eu estou rígido demais, eu perdi a sensibilidade faz tempo. Mas é muito mais fácil usar os termos que a minha igreja conhece. Discernindo, afetado por um olho mau. Mas meus amigos, parece que a gente não vê mais nada como antes, mas deixa eu te falar, ainda há esperança nesse lugar. Há esperança para o tronco e para o galho, mesmo fora da árvore, se ele estiver próximo ao rio de vida, ao cheiro das águas brotará. Não é de hoje que ele cospe na terra, que ele faz um lodo e toca olhos daqueles que não conseguem mais ver. Meus amigos, deixa eu te falar uma coisa. Um dia eu estava no melhor congestionamento que eu peguei na minha vida. Uma viagem de 1h20, que é de Taubaté até o aeroporto de Guarulhos, demorou mais de 3h30 por causa de um trânsito de feriado. Porém, nós estávamos levando um homem de Deus para o aeroporto, e o nome desse homem é Dan Duque. Então eu peguei o melhor congestionamento da minha vida, 3h30, e eu sentei tanta pergunta nele, e eu gravei todas as respostas.
E um dia eu vou lançar um livro poderoso. Você fala, cara, quanta sabedoria o Brunão tem. Sabedoria do iCloud. Meus amigos, nesse dia eu fiz uma pergunta para o Dan e a resposta dele foi: vai ter alguns momentos na sua vida que para você entender Deus, você vai precisar olhar para a cultura judaica, porque Ele imprimiu muito do seu DNA nos judeus. E esse dia chegou, porque a mensagem que eu estou pregando não é uma coisa que eu ouvi falar, ela é empírica. Ainda esse ano, nós estávamos viajando com a banda, eu estava no hotel, eu comecei a olhar e falar: Jesus, eu não vejo mais as coisas como antes, meu olho está mal. E que a maior prova, lembra da matemática que tinha a prova real, que você fazia uma outra conta para falar, de fato é isso? Quer saber se você está batalhando em sensibilidade? Sabe o que a sensibilidade faz com a gente? Sem perceber, e aos poucos, você está reclamando demais de coisas que você orou muito para poder recebê-las. Sem perceber, nós estamos falhando com facilidade e pecando com facilidade em coisas que nós oramos muito para poder sair delas. Então, nesse ápice, chorando ali no quarto do hotel, eu falo: Deus, meus olhos já não são mais como antes. A ação está mal, eu não consigo mais ver as coisas incríveis do ministério, do reino espiritual como eu via antes. E de repente tudo fez sentido. Eu lembrei da palavra do Dan, entrei numa mesa com o Guga e de repente, tudo fez sentido. E ainda há esperança para você que está batalhando, se um dia vai batalhar a perca da sensibilidade espiritual. E sabe qual é a esperança? Quando você olha para Israel, meus amigos, nós olhamos e vemos que em Israel o novo dia não começa quando o sol nasce, o novo dia começa quando o sol se põe. O novo dia não vem quando tudo clareia, o novo dia vem quando tudo escurece. O sábado para o judeu não começa na meia-noite e nem às 6 da manhã do sábado. O sábado para o judeu começa na sexta-feira, às 6 da tarde. O que eu quero te dizer é que existe um nível do novo de Deus, que Ele não vem na sua vida quando está tudo claro e você está enxergando tudo. Existe um nível de Deus, que Ele só nos atinge quando você não consegue ver mais nada. E a única coisa que te resta, meus amigos, é ouvidos para ouvir. Ouvidos atentos, porque Ele quer falar. Ei, o Espírito Santo está te convidando de novo para entrar no teu quarto, fechar a tua porta, abrir a tua Bíblia, o teu coração e o seu ouvido, porque Ele quer falar diretamente ao seu coração. Ele quer falar palavras profundas, Ele quer falar coisas que irão te marcar profundamente, e que você jamais terá dúvida de quem veio. Meus amigos, o ano era 2016, estávamos viajando com a banda no mês de outubro. Essa viagem foi de carros. Eu estava numa Saveiro, levando os equipamentos, junto com o Wesley, nosso guitarrista, que começou a morada com a gente. O do Wesley é que ele se emancipou com 14 anos de idade. Ele já vinha do contexto de uma família dona de construtora e construtores. Ele precisou se emancipar porque ele precisava ter empresa no nome dele. Na atualidade, ali em 2016, o Wesley já era um engenheiro civil. Ele já estava trilhando uma carreira muito boa. Inclusive o aeroporto de São José do Rio Preto, foi ele que construiu toda a expansão. Ele estava ali prosperando, avançando, criando toda uma vida para poder rebentar. E de repente nós estávamos viajando no carro, ouvindo louvores, eu estava dirigindo, de repente eu olhei para ele, e dentro de mim uma coisa caiu, e o Espírito Santo falou uma coisa comigo sobre ele. Eu virei para o Wesley e falei assim: mano, você sabe que eu nunca avisei ninguém, mas pela nossa amizade eu vou avisar. É o seu último ano no Morada. A gente já estava em outubro. É o seu último ano no Morada. Em dezembro eu te dou tchau. Em janeiro você não faz mais parte. Eu vou te liberar. Ele falou assim: você vai me liberar para onde? Eu falei: eu vou te liberar para o teu destino profético. E o teu destino profético não tem a ver com estar comigo, caminhando a nação e as nações, tocando guitarra, servindo a igreja. Mas eu sinto muito dizer, teu destino profético também não tem a ver com ser um engenheiro civil, renomado, rico e multimilionário.
Ele, você sabe o que Jesus tem para mim? Eu falei, sei. Ele me disse, ele falou, então me conta. Eu falei, não. Ele é louco, por quê? Eu falei, porque eu nunca vou te poupar do privilégio de ouvir pessoalmente de Jesus. E se você quer ouvir o que Jesus tem para a sua vida através de mim, mano, já denuncia a distância que você está tendo dele. Porque a boca fala que o coração está cheio, e você não fala mais de Bíblia, de reino, de Deus. Você só fala de muro de arrimo, baldrame, terraplanagem, concreto. Você só me fala de construção. Eu já sei erguer uma casa de tabela, de tanto que você fala disso. Eu falei, você tomou café da manhã, almoçou? Ele falou, não. Eu falei, parabéns, está no caminho certo. Então não janta, e depois nem almoça, e depois nem janta, e depois nem almoça, e nem almoça, nem janta, nem janta, nem almoça. E vai jejuar, e vai matar essa tua carne. E a hora que a tua carne estiver definhando, e a tua carne estiver grudando nos seus ossos, mas o teu espírito estiver forte, e ele falar com você, você vem e me conta, para a gente saber se ele falou a mesma coisa. Passado um mês, estamos ministrando no Fire Refine, na conferência da Poema. Aquele dia o Danduque estava ministrando no final da conferência. Estávamos ministrando no final da conferência com o Dan. Não sei porquê, o Wesley estava muito magro. Jejum intermitente. E nós estávamos ministrando no final da conferência. Já era o final, já tinha rolado louvor, já tinha rolado a palavra. Então agora era só o quê? Chapação, meu amigo, rio de vida. Aquele momento do culto irracional, que é maravilhoso. Que o irmão vem em você e fala, receba, você não entendeu nada, mas é maravilhoso. Dá até sinusite, sabe aquele culto que você vai embora com sinusite, cara? De tanto que você chorou, meu Deus, que poderoso. E estávamos lá, e de repente tinha um momento que a gente ia ter. Falei, cara, agora é o momento da guitarra. Falei, vai. E a guitarra não veio. Eu pensei, quebrou o cabo, alguma coisa. A hora que eu olhei, a guitarra estava no chão, os equipamentos parados. Eu olhei e falei, cadê o guitarrista? Cadê o Wesley? E a hora que eu olho para ele, na porta da igreja, ele está passando, atravessando, na porta da igreja, de um lado para o outro, com o celular, e andando rápido, e todo mundo que convivia com ele, desde o moleque, sabia que ele estava no modus operandi da engenharia. Então ele estava andando rápido assim, ó. Eu fiquei perturbado, irmão. Você não sabe a crise que os meninos de louvor passam. Eu olhei e falei, eu não acredito, cara, que bem no nosso momento Coldplay ele saiu fora. Banda nenhuma assume, mas eu estou confessando, essa é a verdade. Foi no nosso momento Coldplay, cara, da guitarra, Fix You. Pô, ele foi embora, foi resolver coisa de trabalho. Não acredito, ele não entendeu nada do que eu falei com ele. Eu estou perturbado, de repente ele vem no meio da igreja, vai ali no setor dos pastores, pega uma jarra d'água, vem na minha direção, desamarra meu cadarço, tira meu tênis, tira o outro tênis e não tira a minha meia, e começa a lavar o meu pé com meia. Eu falei, não acredito. Nossa, agora virou loucura profética, cara. Irmão, quem tivesse visão aberta ia olhar para mim e ia ver que eu estava assim, ó. Eu já estava com a mão para trás. Ele veio, tirou meu fone do meu ouvido de qualquer jeito. Eu só não chutei ele, porque estava toda a igreja assim, olhando. E de repente ele veio no meu ouvido e falou, eu acabei de ligar para o meu patrão e eu pedi demissão. Eu estou ofertando a minha vida e a minha família para o sertão do Piauí. Nós vamos ser missionários lá naquela terra. Eu falei, Aí de repente ele foi levantar, eu segurei ele. Falei, parou no sertão? Ele falou, Jesus já me falou sobre a Rússia. Eu falei, Rússia! Levantei ele, comecei a pular, comecei a chorar com ele. Falei, mano, ele ouviu de Jesus, meus amigos. Ei, deixa eu te falar, o pastor amigo nosso estava pregando numa conferência 2 dias. Primeiro dia, a hora que ele acabou de pregar, o pessoal veio, de repente um jovenzinho chegou nele e falou, pastor, você tem uma palavra de Deus para me entregar? Ele falou, acabei de pregar a palavra de Deus 1 hora, já foi. Ele falou, não, uma palavra específica. O pastor falou, Deus abençoe. Ele falou, não, é uma coisa assim que Deus quer falar comigo. O pastor falou, não veio nada. Ele falou, não, pastor, pode o Potel orar e falar com Deus, que você vai ver que Ele quer falar uma coisa para mim através de você. O pastor olhou para o pastor da igreja chamou o jovenzinho e falou assim, mano, tá deselegante, hein? Vai lá.
pastor disse que chegou no hotel, tomou um banho, sentou na cama, falou com a esposa, deu uma rodadinha assim no rede social, viu os reposts ali da pregação, repostou algumas coisas. Aí foi orar para dormir. E quando ele está orando, Jesus, obrigado por hoje, obrigado por essa palavra, obrigado por o Senhor pode usar. Aí ele lembrou da cena do carinha lá, que falou, cara, coisa inédita, né? Aí ele, no meio da oração, falou, nossa, Jesus, olha as ideias do carinha. Aí Jesus falou com ele, pois eu tenho um recado para dar para ele mesmo. Ele falou, não acredito que o cara estava certo ou estava errado. Qual é o recado? É esse, beleza. Acabou o culto, segundo dia, acabou a conferência, aquela fila de gente para pedir oração, tirar foto, pedir uma dedicatória no livro, e o carinha está ali na fila, chegando a vez dele. A hora que ele olha para o pastor, ele fala assim, pastor, ele... Chegou a vez dele. O pastor Deus tem uma palavra para mim e falou, tem, filho. Dele, o senhor manda dizer, ele falou, pera aí, pastor. Interrompeu. Por quê? Profissional de receber manto. Pegou assim, ó, pera aí, pastor. Colocou no gravador, celular, colocou na boca do pastor, fez a mãozinha de receber palavra profética, que você sabe que tem a mãozinha, né? Ele já mandou aqui, ó. E a hora que o pastor começou, ele fez a boquinha, porque tem a boquinha também, vocês sabem disso que tem. Assim diz o Senhor, já... Assim diz o Senhor, Ele quer falar com você pessoalmente. Deus abençoe. O cara travou, falou, quê? Falou, eu fui orar, ele falou, manda dizer para ele que eu quero falar com ele pessoalmente. Traduzindo, é maravilhoso a multiforme graça, vida do Espírito, de como Deus usa homens e mulheres para falar com a gente. Mas em nome de Jesus, para de depender de irmãs do coque, meus amigos. Para de depender de homens com dom profético. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor, Ele quer falar com você pessoalmente. Nem que Ele precise te levar para o deserto para te falar coisas de amor, mas Ele quer marcar e ferir o seu coração, para que você nunca tenha dúvidas que é Ele. Homens de sacerdócio e de secreto dificilmente são surpreendidos por profecias. Eles recebem confirmações fora do lugar secreto. Vocês estão comigo? Queridos, esse texto aqui é maravilhoso. Mateus 10, 27. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que eu sussurro em seus ouvidos, gritem dos telhados. É um tempo que Ele não quer só falar, mas Ele quer sussurrar. E se eu tirar o microfone da minha boca, eu começar a sussurrar, as pessoas que estiverem a 2 metros de mim não vão conseguir ouvir, porque o sussurro fala de muita proximidade. Ele está te convidando para muita proximidade, porque Ele quer falar pessoalmente com você, amém? Mas queridos, tudo isso só vai ser possível, a gente só vai poder viver tudo o que foi falado até aqui, se em nome de Jesus a gente entender o que vai ser falado agora. A gente entendeu, a carne é fraca, é errado. Eu sou pastor e quando alguém vem confessar alguma coisa, primeiro, unânime praticamente, primeiro, nunca assume o BO, a responsabilidade. Sempre é mais culpa de alguém do que dele. E terceiro, Brunão, você sabe, né? A carne é fraca. Meu amigo, se alguma vez na sua vida você deu desculpa que a carne é fraca porque você caiu em pecado, você entendeu errado. Porque se você está caindo em pecado, batalhando o mesmo pecado, na desculpa que a carne é fraca, sinto muito te dizer, tua carne não está fraca, tua carne está muito forte. Tua carne está bombada, você é o Ramondino do reino carnal. Porque a tua carne está vencendo, quem está fraco é teu espírito. Se as coisas da carne têm ganhado, tua carne não está fraca, está muito forte, quem está fraco é o espírito.
Quer parar de batalhar pecado, o mesmo pecado? Porque parar de pecar, meu amigo, é só quando a gente ganhar um corpo glorificado. Enquanto isso, a gente vai ter novas batalhas para trilhar constantemente. Mas quer parar de batalhar o mesmo pecado, ser escravo desse pecado? Em nome de Jesus, confessa e deixa. Eu só quero de novo, confessa de novo e deixa. Mas nossa, eu vou ter vergonha. Essa é a intenção. Confessa e deixa. Aí uma dica que eu te dou. Eu um dia estava com os nossos amigos, orando no monte, a gente era tudo moleque, e daqui a pouco um falou, cara, eu vou ter que confessar, mano. Ó, gente, eu estou pecando nisso, nisso e nisso. O outro falou, cara, eu vou aproveitar, também vou confessar. O outro confessou. Aí o outro também confessou. O problema foi o último, que falou, gente, meu pecado é fofoca, eu estou louco para contar para todo mundo agora. Falou, o nosso combinado era contar um só, eu conto o outro. Eu quebrei o nariz 3 vezes, fui expulso 4 vezes, estudei em 17 escolas, não à toa. Você pode ser meu amigo, mas o meu outro pecado é a agressividade, tá, varão? Vou te quebrar. Meus amigos, chegou uma hora que a gente já não tinha mais problema em confessar pecado um para o outro. O problema é que a gente estava confessando mesmo. Ou seja, não estava adiantando de nada. Aí um teve a ideia de falar, cara, vamos ver o seguinte, vamos confessar a tentação. Essa dica aí, meu amigo, eu precisava passar em 3 vezes no cartão para vocês. Quem confessa a tentação não vai precisar confessar pecado. Um dia, no meio da semana, meu telefone toca de madrugada, eu ouvi por um milagre, ele vibrando. Umas 3 da manhã, é um dos caras, dos nossos amigos, que tinha esse acordo. A hora que eu atendo, eu falo, mano, o que foi? Está acontecendo alguma coisa? Ele, tá. Eu falei, o que dele? Eu vou pecar. Eu falei, vai não, vou. Vai não, eu falei, eu vou, eu estou indo para o carro agora, eu estou indo encontrar, a mina é linda. Eu falei, meu irmão, o diabo nunca manda banguela. Nunca vem fedida. Não, eu estou indo, você não está ligado. Eu falei, não está indo, estou ligando para os caras agora, vamos para tua casa. Mano, o que eu faço? Eu falei, cancela, eu não tenho coragem. Eu falei, então coloca o Antônio Siri lá altão que a gente está chegando. Peguei um, peguei outro, fomos para casa do cara, ele está lá no sofá, igual tendo abstinência de droga, assim. Ó. Tu és adorado nesse lugar suando. Foi a libertação mais estranha, porque a gente era tudo moleque, não sabia de nada, mas foi incrível. Um já pegou e falou, cara, ora por ele aí, cadê teu celular? Daqui, deixa que eu falo com ela. Ô sua lazarenta miserável. Foge da minha vida, diabo. Aí o cara, não fala assim com a mina, não fala o que diabo que está falando na boca do nosso amigo. Sai, Satanás. Eu comecei, falei, deixa que ofender, eu sei. E comecei a descer a ladeira. Praga dos infernos, some da minha vida, só isso, aquilo. Não fala assim comigo, amor. O amor é o diabo na tua vida. E regaçamos. Foi uma libertação incrível. 0 teologia, 100% força de vontade. E a hora que acabou a libertação, ele olhou e falou, mano, deu maior fome. Vamos no lanche tal, lá no Chiquinho, comer um lanche? Falei, mano, você estava prestes a cair na carne, você quer alimentar ela de novo? Não, mano, jejum, vamos para o monte. Você já estragou a manhã de todo mundo, vamos para o monte. Vamos para o monte orar. Ô, meu irmão, graças a Deus, sempre tinha umas irmãs do coque com insônia, 4:30 da manhã, que vinha orar, e era poderoso. Vinha dedurando tudo. Tava para cair, né, jovem? É, todo mundo... Então, meus amigos, entendeu que a carne fraca não tem a ver com isso, beleza? Quer parar de cair? Mata a tua carne. Sinto muito te dizer, a Bíblia nunca disse que os humilhados serão exaltados. Sinto muito te falar errado, você conferiu errado, você acreditou errado, você entendeu errado. A Bíblia diz, os que se humilham diante do Senhor, Ele os exaltará. Não, como é que eu me humilho diante do Senhor? Eu dobro o joelho, pego um chicote, bato e falo, Deus, eu não presto, eu sou um miserável. Não. Como é que eu me humilho, Deus? Um monte de boleto atrasado, eu não...
Não, meu amigo. Quer humilhar a tua carne diante do Senhor? Quer se humilhar diante do Senhor? Tenha comida na despensa e não coma. Fala, eu vou jejuar, vou matar essa carne. Aí tua carne vai dizer, mas tem churrasco hoje. Você fala, melhor ainda. Aí é só não ir. Quer matar a carne mesmo? Vai. Água com gás. Tua carne, irmão, tua carne vai estar com 7 mãos para trás aqui. Ah, eu não quero. Quero proteína. Ao ponto. Mas não, meu amigo, mata a tua carne, vai jejuar. Ah, mas vou sentir fome. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Matar a tua carne. E aí, teu espírito vai estar fortalecido. Amém? Vamos entender o que a carne é fraca agora? Jesus falava coisas com a multidão, parou de falar para eles, começou a falar com 12. Tinha coisas que ele já não falava mais com os 12, só falava com 3, Pedro, Tiago e João. Tinha coisas que ele já não falava mais para os 3, só falava para um, João. Só que teve um dia que ele não falou para nenhum deles. Ele simplesmente levou todos os seus discípulos e quando foi entrar no Getsêmani, ele deixou eles do lado de fora e disse, por favor, fiquem em vigia, acordados por mim. Fiquem aqui acordados. E ele entra sozinho no Getsêmani e ele recebe revelações profundas e terríveis sobre a hora dele, ao ponto dele orar e pedir, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí alguém quer dizer, tá vendo? Até Jesus um dia quis desobedecer, até ele falou, é demais para mim. Ô meu amigo, o cálice que ele pediu para apartar dele era o cálice da ausência do Pai. Ele descobre ali dentro que quando todo o nosso pecado viesse sobre ele na cruz do Calvário, o Pai não habita em lugar de pecado. É por isso que ele anteviu o Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, porque o Senhor me abandonou? Porque é um poço de pecado agora dentro de você. Ele sai de lá angustiado, com a sua alma ferida, seu espírito aflito, a sua carne abatida. E ele encontra os seus amigos e discípulos dormindo. Ele acorda eles e por 3 vezes isso acontece. Até que na terceira vez ele lança a frase das frases. E ele diz, o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus amigos, a carne fraca aqui não tinha a ver com pecado. A carne fraca aqui tinha a ver com distração. A carne fraca aqui tinha a ver com falta de prioridade, falta de atenção e falta de cuidado mútuo. Uma verdadeira família espiritual. Porque a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair o outro levanta, se um esfriar o outro aquece, e se um dormir o outro acorda. Eles não eram 2, eram 12, e todos deram conta de se distrair e de não cuidarem uns dos outros, ao ponto de obedecer a voz dele, que era fiquem em vigia. Vocês estão comigo? Queridos, teu espírito está pronto, meu espírito está pronto, o nosso espírito está pronto para viver as maiores aventuras que a gente poderia viver e vai viver com o Senhor. Mas infelizmente a nossa carne está se distraindo demais com coisas que não são eternas. E a luta entre a nossa carne e o nosso espírito está cada vez maior. Mas meus amigos, eu vou terminar agora. E nossa gente, vou falar de novo. Eu vou terminar agora. Como vocês são espontâneos aqui em Curitiba. Não fica o rosto bem vermelho. Presta atenção. Tudo que foi ministrado aqui agora só vai ser possível você viver se você entender e viver Efésios 5:18. Sejam cheios do Espírito Santo. Só se você for verdadeiramente cheio do Espírito Santo, você vai poder viver tudo que foi liberado aqui. Mas deixa eu te falar, até isso a gente entendeu errado. Falou que é cheio do Espírito Santo, a gente entendeu errado. Quer que eu te provo? Te provo agora. João 3:34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele,
pois Deus não dá o Espírito por medida. O que? Deus não dá o Espírito por medida. Bruno, o que significa? Significa que Deus não dá mais do Espírito dele para ele e menos do Espírito dele para ela. Não significa que ele enche mais do Espírito ela e menos ele. Sabe por quê? Porque a gente acha que ser cheio do Espírito tem a ver com as águas dos artérias, joelhos e lombos. E ela até tem a ver, só que não de dentro para fora, de fora para dentro. A gente acha que alguém aqui está cheio do Espírito até aqui, ó, até a canela. Ih, irmão, está raso. O outro está cheio até aqui, ó, joelho. O outro está cheio até aqui já. Aí tem uns outros que estão, eles estão transbordando Espírito, cara. Só que não. Você fala, Bruno, você não sabe o que você está falando, você não conhece a irmã fulana. A irmã fulana, visão de raio-x. Ela chega já o negócio, ninguém conseguia expulsar o demônio lá, chamaram ela foi, o demônio já, ela não. Você não conhece o irmão tal, um quarteirão de distância os demônios já manifestam, o irmão é cheio de Deus. Deixa eu te explicar. Ser cheio de Espírito não tem a ver com as águas, artérias, joelhos e lombos de dentro para fora. Tem a ver, mas é de fora para dentro. Como, Brunão? Vamos lá. O profeta tem uma visão e ele diz que do trono de Deus sai, não é que saíam, do trono de Deus sai, continua saindo e sempre sairá um rio. E a Bíblia diz que o profeta que tem essa visão, ele caminha 1000 côvados. O que é isso? O côvado é o espaço da ponta do dedão até o cotovelo. Isso aqui é um côvado. Como eu não sei o tamanho do cara, vai que ele é do tamanho do Xandão, então eu vou colocar para 1 metro. Vamos arredondar para 1 metro. Então aqui, ó, o profeta disse que dentro do rio de Deus, ele caminhou 1000 metros. E as águas deram onde? Nossa, gente, vamos lá. Vocês precisam lembrar o termo bíblico, né? Artérias. Existem águas que dão as artérias. Aqui, artérias. Ele caminhou mais 1000. As águas deram onde? Joelho. Rio de Deus. Ele caminhou mais 1000. As águas deram onde? Cintura, lombos. Ele caminhou mais 1000. E as águas já não davam mais pé. Deixa eu te explicar. Quanto mais dentro do rio de Deus você entra, não é você que tem do rio, é o rio que tem tudo de você. Você não possui o rio, agora é o rio que te possui. Quer entender o que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito não significa o quanto um tem de Deus e o outro tem menos. Ser cheio do Espírito significa o quanto Deus tem de você e não o quanto você tem de Deus. E nisso a didática muda totalmente, porque aí tem como ele ter mais dele e menos dela, ele ter mais dela e menos dele, porque aqui tem a ver com obediência e renúncia, meus amigos. E aí a didática e a pedagogia de Deus vai mudar totalmente, para que ele tenha tudo de você, e tendo tudo de você, verdadeiramente você vai ser cheio do Espírito. Vou dar provas e exemplos infantis. Filho, não coloque o dedo na tomada. Por que, Deus? Porque vai dar choque e você vai morrer. Ah, tá bom. Aí você vai num culto pentecostal, aqueles cultos penteca, que não dá para entender nada, é uma gritaria, o pastor parece loucura, tem gente girando, tem gente fazendo Matrix. Já viu o Matrix, esse irmão que está aqui? Ele está aqui, do nada ele faz assim. Vai. E tem gente rodando, e tem a irmã fazendo gilete aqui, ó. Loucura. Aí do nada, o pastor vai andando na tua direção, tá suando, babando, tá uma loucura. Ele vira para você e fala: eu vejo uma sepultura sendo fechada. Eu vejo um livramento de morte. Eu vejo uma sepultura sendo fechada. E foi fechada mesmo, por quê? Você obedeceu. Você não colocou o dedo na tomada. Glória a Deus. Só que aí, do nada, Deus chega em você e fala assim: filho, não abra essa porta. Aí você fala: por que, Deus? Deus, por que, Deus? Ah, nossa, Deus não está falando comigo. Deixa eu ler aqui. Aí ele não fala. Aí você ora, aí ele não fala. Aí você jejua, aí ele não fala. Você fala: Deus, por que, Deus? Ele fala: fala com a minha mão aqui, ó. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você está na angústia. É porque Deus não me responde. E nunca vai responder, meu irmão.
Mas é que eu queria saber se tem bem atrás dessa porta, se tem bênçãos antes da hora, ou se tem maldição atrás dessa porta, se tem livramento. Meu irmão, às vezes não tem nada. Sabe o que tem? Obediência, se você nem colocar a mão na maçaneta. Tudo que Ele quer de você não tem a ver com bênção ou maldição, Ele quer você. Porque bem sei eu o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E meus amigos, quando o Senhor precisa dizer que Ele é quem sabe o pensamento que tem sobre você, primeira coisa, denúncia de que o seu pensamento é diferente do dele. Por que soa? Eu sempre conversei com esse versículo. Já reparou que soa quase uma justificativa de Deus? Sou eu que tenho um pensamento sobre você, eu que sei qual que é o pensamento. Mas fica tranquilo, porque é pensamento de paz e não de mal. Por que ele precisa falar, mas o pensamento é de paz e não de mal? Porque o dia que você descobre que o plano dele, o pensamento dele é diferente do teu, nesse culto, você não quer cantar, tu és um bom pai. Você acabou de ser frustrado no teu plano, você tinha um plano muito incrível, maravilhoso, calculou, estudou, pensou, gastou. Só que ele fala, mas fica tranquilo, porque é um pensamento de paz e não de mal. Mas como é que termina? Mas é para vos dar o fim que sempre desejais. Espera aí, eu tinha um plano traçado, bonito, trilhado, que eu ia viver isso na minha vida, e o resultado ia ser esse aqui, eu ia chegar nesse lugar. Aí do nada Deus me frustra e diz que o pensamento dele é diferente do meu. Eu falo, não acredito, que Deus malvado. Ele fala, filho, mas são pensamentos de paz, não é de mal não. Tá. Aí no final, você chegou lá onde você sempre sonhou, onde você sempre quis. E ele fala, mas é para te dar o fim que você sempre desejou. Ele não falou o fim que ele desejou, o fim que você sempre desejou. Mas se você estiver nele, ele em você, você vai querer as coisas dele. Sabe o que ele está dizendo? Fica tranquilo, você vai chegar lá. Só que só não vai ter do teu jeito, nem no seu tempo e nem no seu processo. Vai ser do meu jeito, no meu tempo e no meu processo. Porque você vai descobrir que o cumprimento da promessa é muito pequeno perto do processo em quem o processo vai te tornar. Tudo não tem a ver com o resultado da promessa. Tudo tem a ver com a transformação do processo. 3 jovens chegam no pastor e falam, pastor, como a gente faz para ser cheio do Espírito? O pastor vai na cozinha da igreja, pega 3 peneiras, fala assim, tá aqui, vai no rio aqui que tem perto da igreja e enche a peneira. E a hora que vocês conseguirem encher essa peneira de água, vocês vão entender o que é ser cheio do Espírito. Eles ficaram lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 2 já desistiram. Falou, pastor, tá tirando com a nossa cara. O negócio tá tudo furado, eu encho aqui, cai a água e tal. Foram embora, deixaram as peneiras lá. Só ficou uma menina, depois de horas o pastor aparece lá e fala, e aí filha, entendeu? Dela, pastor, não entendi nada. Por quê? Porque não tem como. Eu encho a peneira de água e a hora que eu tiro do rio, ela esvazia. Ele falou, mas tem algum momento que ela tá cheia? Ela falou, só quando está dentro do rio dele. Não entendeu? Ela, estou entendendo. Quer ser cheio do Espírito? É só não sair do rio. Mergulha nele. Pertença a Ele. E meus amigos, infelizmente, a gente batalha direções, renúncias e obediência. Porque se obedecer fosse fácil, se chamaria conveniência e não obediência. E geralmente o Senhor sempre vai nos direcionar para coisas que não tem a ver com o que eu estava pensando, desejando, planejando. Mas eu te garanto, meus amigos, que o centro da vontade dEle é o melhor lugar que você podia habitar. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, o centro da vontade dEle é o melhor lugar para você poder viver. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé. Se você puder, levante as suas mãos aos céus, feche seus olhos e repete comigo assim:
Jesus. Vamos lá, igreja. Jesus, os seus planos são melhores, os seus pensamentos são maiores, e eu sei que o centro da tua vontade é o melhor lugar para mim. Eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu declaro essa noite que eu viverei tudo o que o Senhor tem para mim, nos níveis mais fáceis, nos níveis mais temíveis, nos níveis mais difíceis. Seja feita a sua vontade. Eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim, porque o Senhor não me deu espírito de covardia, mas antes o Senhor me deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E eu acesso esse espírito essa noite para te obedecer em todas as direções, em nome de Jesus. Querido, você pode colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos, porque às vezes eu te fiz orar coisas que você não queria orar. E esse já é um prático para você entender que o Senhor vai te fazer viver coisas que às vezes você não quer viver, mas é a direção dEle. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar nesse momento a ter uma conversa difícil com Deus. Você vai entender que toda grande estação na sua vida, ela só vai ser virada quando você tiver conversas difíceis com homens de Deus, mulheres de Deus e com Deus. Então, em nome de Jesus, começa a ter uma conversa difícil com Ele. Começa de coração. O Espírito nos traga à memória aquilo que nos dá esperança. E talvez a esperança nessa noite, Senhor, é trazer à memória direções que o Senhor nos deu há tanto tempo, que a gente enterrou elas debaixo de tanta desobediência e de tantos sonhos e planos próprios. Mas em nome de Jesus, comece com sinceridade a dizer: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Senhor, nos ensine de uma vez por todas a parar de pedir para que o Senhor abençoe o nosso projeto, abençoe o nosso sonho, abençoe a nossa visão. E de uma vez por todas nos ensine a orar, Espírito Santo. Porque o Senhor diz que a gente não recebe porque a gente não sabe orar, porque a gente pede mal. Se a gente só pede mal, Senhor, nos ensine a orar, Espírito Santo, e pedir as coisas que tem a ver com a eternidade, pedir as coisas que tem a ver com o seu propósito em nossas vidas. E em nome de Jesus, nos ensine a orar, não desejando que o Senhor abençoe os nossos projetos, mas de uma vez por todas perguntando para o Senhor: aonde é o meu lugar no seu projeto? Aonde é a sua vontade da minha vida no seu projeto? Jesus, aonde eu caibo naquilo que o Senhor vai fazer aqui em Curitiba, vai fazer no Paraná, vai fazer no Brasil, vai fazer nas nações. Em nome de Jesus, eu viverei, nós viveremos tudo, não a metade, tudo. Porque muitas pessoas estão descendo à sepultura nesse momento, sem terem vivido a plenitude do seu propósito. Porque os 2 dias mais importantes em nossa vida: primeiro é o dia que a gente nasce, e segundo é o dia que a gente descobre porque que nasceu. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a gente aprenda de uma vez por todas a cumprir o teu chamado em nossas vidas da forma que o Senhor disse. E o Senhor disse que o teu jugo é leve, o teu fardo é suave. E se está pesado, Jesus, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Nos ensine, Senhor, nos ensine a plenitude do cumprimento do seu propósito. Não há prazer maior do que viver no centro da tua vontade. Não há prazer maior, Jesus. Não há prazer maior, Jesus.